Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, o vídeo do canal Otávio Toledo, que é o meu nome, para quem não sabe e para quem sabe também. Hoje eu vou reagir a um vídeo que tem o Ricardo Marcílio, o professor Ricardo Marcílio e o José Cobori no Flow, falando a respeito da Argentina, uma comparação com a Argentina com o Brasil, porque agora virou moda entre o pessoal mais reaça, inclusive aqui do Brasil, falar da Argentina como se fosse um grande exemplo. Mas vamos ver se a coisa tá assim tão rosa, tão bonita quanto eles pintam. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e se quiserem dar uma força a mais para o canal, uma forcinha a mais, mais substancial, vocês podem fazer isso através do Pix. A chave Pix e o QR Code estão na tela. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar. Argentina. É porque as informações que eu... Epa. Ato falho. Como vai a Argentina? É porque as informações que eu li, elas são conflitantes, depende de quem está falando. Tem uma galera que fala que vai bem, as coisas, apesar de... parece que os índices estão melhorando, não sei o quê. Tem uma outra galera que fala, porra, mas a galera tá passando um maior sufoco e tudo mais. Como é que vai a Argentina? Eles acabaram de atravessar uma grande crise política esses dias agora, né? Porque um dos tópicos que são muito contraditórios do governo Milei é justamente a assistência social, que o Plano Motosserra cortou uma série de assistências sociais, inclusive o reajuste para aposentados e pensionistas. E aí que eu pergunto para vocês, do que vale um país ter uma economia que está avançando se ela não contempla, se esse país não contempla as pessoas que são mais vulneráveis na sociedade? São as pessoas que são mais necessitadas. Do que adianta? De verdade. Sabe? Para mim, um país só é tão rico quanto o seu cidadão mais pobre. Então, não dá. Simplesmente não dá para dizer que o país está indo bem, cortando um monte de benefícios sociais, que nem são benefícios, é uma forma de reparação, na verdade. E não dá para dizer que o país está indo bem simplesmente limando todos os benefícios sociais. Nesse final de semana agora, ou na sexta-feira, a gente teve a aprovação na Argentina de um reajuste das aposentadorias e das pensões. Inclusive a própria situação, o partido do Milei, também do Macri, né, que perceberam que iam perder a votação, eles boicotaram o processo. O Milei está acusando a Victoria Villarruel, que é a sua vice, de ser uma vendida, porque ela participou também da votação. Aí ela está acusando a Patrícia Burit, que é a ministra da Segurança, falando, não, mas você deveria ter contido. Enfim, uma grande guerra ali. Por quê? Porque o Milei, de novo, né, economia mais que o Cobori, mas quando você pega os dados macroeconômicos, realmente a inflação reduziu, você tem uma melhoria da Bolsa de Valores, os dados macroeconômicos eles estão bons. Mas quando você analisa na qualidade de vida, principalmente da população mais vulnerável, aí que está o problema. Seja nos programas assistencialistas, seja na questão dos pensionistas. E acho que essa briga que a população, principalmente mais idosa, teve para ter um reajuste do poder de compra para uma população tão vulnerável, acho que mostra só, né, como economicamente dados macroeconômicos bons, mas socialmente ainda muitos problemas para a população mais vulnerável. E é por isso que o pessoal do mercado financeiro paga tanto pau para o Milei. Ele está melhorando as coisas para o pessoal que já é endinheirado, o pessoal que já é rico. Agora, para o argentino comum, a coisa está ficando cada vez mais difícil. E aí, do que adianta? Do que adianta ter crescimento se ele não contempla a maior parte da população? Entendi. Como diria Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB. Que é mais ou menos o que o Ricardo falou. Você tem dados macroeconômicos muito bons, mas os ajustes geralmente são feitos nas classes mais pobres. E esse tem um problema social. Né? É fácil acabar com a inflação. Mata 20 milhões de pessoas. Nossa. Então elas param de comer, param de ter inflação de alimentos. Né? No limite, é isso que a taxa de juros faz. Quando você aumenta a taxa de juros, o que você está fazendo? Você está tirando uma parcela da população do consumo, está tirando uma parcela da população do emprego. Porque o que é inflação?
como tudo, oferta e demanda. Você tem a mesma quantidade de oferta. Quando você aumenta a demanda e se não aumenta a sua capacidade de ofertar, você gera um desequilíbrio no preço. Né? Mais gente comprando do que produz para ser ofertado, o preço de equilíbrio sobe. Né? Sei lá, eu sempre dou esse exemplo meio tosco. Né? Você tem 10 quilos de arroz e 10 pessoas querendo comprar o arroz. E R$10. O preço do quilo de arroz vai ser R$1, o preço de equilíbrio. Né? Se você não aumentar a produção de arroz, continuar 10 quilos de arroz, e você agora jogar R$20 na economia, o preço de equilíbrio vai passar para R$2 cada quilo, né? Então, no limite, a inflação é isso. Você aumentou muito o consumo, a demanda, e você não aumentou a capacidade de ofertar. Tem uma pressão sobre o preço de equilíbrio sobe, aumenta a taxa de inflação. Bom, o Cobori está falando aqui de uma forma mais técnica, mas o que ele quer dizer basicamente? Assim, para os propósitos desse vídeo aqui de hoje, ele está falando que o crescimento econômico na Argentina não está se refletindo em uma melhora na qualidade de vida para as pessoas comuns. Quer dizer que... E ele falou de uma forma bem contundente, inclusive. Se você quer acabar com a inflação, basta matar 20 milhões de pessoas. É uma forma pesada de colocar a coisa, mas não menos verdadeira por conta disso. Tá? O que a taxa de juros faz? Porque a taxa de juros ela só atua sobre a demanda. Ela atua sobre a oferta de forma perversa, porque quando eu aumento a taxa de juros, eu estou aumentando o custo de capital, as empresas que iam investir em aumentar a capacidade de oferta não vão investir, porque ficou mais caro aumentar a capacidade de oferta, e também porque a política monetária está dando sinal que vai esfriar a demanda. Por que eu vou produzir mais se não vai ter demanda? Então, o Brasil está nesse ciclo há muito tempo. Eu não aumento a minha capacidade de ofertar na economia e eu fico só tentando controlar a demanda. Né? E controlar a demanda, quando você aumenta a taxa de juros, é tirar uma parcela da população do consumo. Simplificando, eu aumentei a taxa de juros falando que uma parcela aqui vai comer menos, uma parcela vai perder o emprego, porque eu esfrio a atividade econômica, gera desemprego. Por isso tem o trade-off entre inflação e desemprego. Então, o aumento da taxa de juros no limite é exatamente isso que eu te falei, é tirar a pessoa do consumo. Por isso que eu estou falando, é fácil você acabar com a inflação. Mata 20 milhões de pessoas. Exato. Não vai ter inflação. A taxa de juros que ela faz é isso, é manter quem já consome e quem já tem poder econômico consumindo, porque você está comendo menos. Eu estou comendo menos porque eu estou tentando ficar mais mas você está querendo ficar mais bonitinho. Mas quando a taxa de juros era 2%, agora é 15%. De lá para cá, você parou de comer? Não. Você está comendo pior? Não. Quem está fazendo isso é a classe mais pobre. Porque quem já é rico, quem já tem acesso ao consumo, tem uma alimentação de qualidade, tem um acesso a lazer, acesso à cultura, não muda nada. Muito pelo contrário, quem tem capital melhora, porque agora eu tenho uma taxa de juros melhor para remunerar meu capital. E isso que é a parada mais cruel dessa equação toda aí. A taxa de juros maior beneficia quem? O capital especulativo. Não as pessoas que estão na base da pirâmide social. As pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis são aquelas que mais sofrem. E elas já estão sofrendo bastante pelo simples fato de que estão na base da pirâmide. Então, é cruel. É uma coisa realmente muito cruel. Quando aumenta a taxa de juros, mas a população como um todo está feliz? Melhorou a situação dela? Não melhorou nada, só piorou. Entendi. Você falou que o Brasil está nesse ciclo aí, a gente mexe nos... Porque a nossa economia não é dinâmica. Primeiro que a gente desindustrializou o país desde a década de 90. A gente adotou a cartilha, o Consenso de Washington, a cartilha do FMI, e a gente simplesmente desindustrializou o país. Né? O Plano Real ajudou a desindustrializar o país também. Quem começou foi o Collor, mas o Plano Real ajudou porque a gente controlou. Inclusive, quem é mais velho deve lembrar da época do Collor. Foi uma época tenebrosa
para a população brasileira, especialmente para as pessoas que tinham menos meios, porque o Collor assim, eu nasci na época que o Collor foi eleito presidente, e ele era, assim, o sonho molhado de todo liberal. Era impressionante. Ele era... Nossa, era terrível, basicamente. Terrível. Se o pessoal aí que é mais novo, pergunta para os seus pais como é que era na época do Collor. Controlou a inflação, mas o remédio foi muito amargo. Porque para controlar a inflação, a gente teve que controlar a taxa de câmbio até 99, e a gente controlou a taxa de câmbio com taxa de juros muito altas. Então, taxa de juros muito alta. O que é uma taxa de juros muito alta? Chegou a 40% na época depois do pós-plano real, né? E até hoje, 15% é a taxa de juros muito alta. Então, a taxa de juros muito alta, ela inibe o investimento. Então, o Brasil já vinha se desindustrializando, ele continuou se desindustrializando. Você não tem fontes de financiamento para industrializar o país, né? O BNDES sempre com um papel um pouco mais tímido, sem caixa, porque quem injeta dinheiro no BNDES é o Tesouro Nacional, né? Não tem caixa, o Brasil se desindustrializou. Então, a gente não tem uma economia dinâmica. O que é uma economia dinâmica? Tem uma grande base instalada, onde você pode aumentar a sua capacidade ociosa de ofertar bens e produtos muito rapidamente. Mesmo as economias que são dinâmicas, sempre a demanda vai aumentar numa velocidade muito maior do que a capacidade de ofertar. Então, você vai aumentar a demanda, vai passar um tempo, você consegue aumentar. Quando a economia é dinâmica. Como a nossa economia não é dinâmica, aumentou a demanda, a gente não aumenta a nossa capacidade de ofertar, porque a nossa economia já é muito desindustrializada, não tem um dinamismo na nossa economia. Então, se você não der um tempo para os empresários investirem em capacidade de ofertar, de produzir, né, você não consegue elevar a sua capacidade de oferta. Então, aumenta a demanda e aumenta a taxa de juros. Aí o que eu faço? Quem está aqui na oferta não vai investir em aumento de capacidade de produção de ociosa, e quem está demandando vai diminuir a demanda. Então, eu fico o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Aumenta a demanda, diminui a demanda, aumenta a demanda, diminui a demanda. E a economia não cresce em capacidade de ofertar. Então, a economia brasileira deveria estruturalmente dar um tempo maior para essa capacidade de ofertar aumentar. E a nossa política monetária é proibitiva. Por quê? Porque algum iluminado pegou o sendo a média de taxa de inflação de 4% e baixou para 3%. Era 4 com a banda de 2, podia oscilar de 2 a 6. Aí baixou o sendo a média de 4 para 3 e a banda de 1,5, agora só de 1,5 a 4,5. A economia não mudou nada estruturalmente para ter feito isso. Quando eu falo iluminado, é iluminado mesmo, tá? Se você pegar a história, o Ilan Goldfunk foi do Banco Central do Temer, que perguntaram para ele num congresso desse por que tinha baixado a média de 4 para 3, ele não soube responder. Ele falou, é porque na Colômbia e no Chile é assim. Tem essa também. O Brasil tem uma péssima tendência a pegar os exemplos piores dos outros países para aplicar aqui mesmo. E geralmente isso tem a ver com os Estados Unidos, porque o Brasil tem esse complexo de vira-lata, de achar que tudo que é feito lá é melhor do que aqui. Então a gente tem essa tendência de importar aquilo que existe de pior nos outros países, especialmente dos Estados Unidos. Não teve, entendeu? Então, por isso que a minha crítica ao governo atual é por que não voltou essa meta, esse centro da meta para 4? Se o centro da média tivesse voltado para 4 e a banda continuasse de 2, a economia não foi controlada com esse centro da média de 4? Não ia gerar nenhum risco hiperinflacionário no Brasil. A gente não estaria com a taxa de juros em 15%. E você mantendo a taxa de juros mais baixa durante um bom tempo, as empresas têm incentivo para aumentar a capacidade de produção, base instalada, industrializar o país, aumentar a capacidade de produzir, entendeu? Dá pra gente especular aqui o que seria uma taxa de juros boa? Cara, a gente tem uma taxa de juros real acima de 8%, né? Isso, a taxa Selic é 15%, a inflação está girando ali em torno de 5%, 5,5%. A gente está com a taxa de juros de quase 10% real. Acho que só da Rússia é maior no mundo, né? A Rússia, mas também a Rússia está em guerra. Acho que é só a Turquia. A Turquia? A nossa é maior que da Rússia. Então, assim, o Brasil é o país mais arriscado do mundo. Eu brinquei esse dia. É mais arriscado que o Afeganistão, o Brasil. Por que a nossa taxa de juros é a segunda maior taxa de juros do mundo?
Não faz sentido. Aí a justificativa dos economistas liberais é porque a gente precisa manter um spread para a taxa de juros americana, né? Que aí eu tenho um spread, um diferencial, eu mantenho os dólares aqui no Brasil, porque se eu baixar, os dólares vão embora, afeta a taxa de câmbio muito alta, impacta a inflação também. A desculpa deles é sempre essa, né? Então controla o fluxo de capitais. A China só cresceu porque controlou. Bretton Woods, o que foi Bretton Woods? Os 30 anos lá, que foi, inclusive, denominada a Era de Ouro do Capitalismo, né? Bretton Woods, para quem não sabe, foi uma espécie de conferência realizada nos Estados Unidos, se não me engano, em 1948, que definiu as diretrizes econômicas para o futuro próximo, médio, dentro do mundo capitalista, porque a gente tem que lembrar que nessa época também existia a União Soviética, que não se pautava pela lógica capitalista. Mas Bretton Woods foi basicamente a conferência que definiu o dólar como a moeda de lastro internacional e definiu as regras do jogo do capitalismo, por assim dizer. Bretton Woods, a reunião foi em 44, mas foi no pós-guerra, né? Então, de 45 até início da década de 70, 30 anos de era chamada... Foi 44? Não, pera aí, agora eu tenho que pesquisar. Deixa eu ver aqui, só para não falar bobagem. Acordo de Bretton Woods. Tá. 44. Desculpa, gente. Eu errei. 44. Chamada Era de Ouro do Capitalismo. O acordo de Bretton Woods era justamente essa. Era não ter movimento de capitais especulativos, né? Os países do acordo de Bretton Woods ia ter uma taxa de câmbio quase que fixa, só poderia ter fluxo de capitais para a economia real. Então o Igor comprou esse microfone dos Estados Unidos. Vai ter um fluxo de capitais, entendeu? E eu comprei o bonequinho lá da China. Vai ter um fluxo de capitais. Obviamente que a China não estava em Bretton Woods, mas iria ter um fluxo de capitais. Então era proibido o fluxo. E a China não estava em Bretton Woods porque a China estava em guerra civil nessa época. A guerra civil durou de 1927 até 1949, com uma pausa quando os dois lados, o Partido Nacionalista e o Partido Comunista, se uniram para lutar contra o Japão. Fluxo de capitais especulativos. Era só para transações comerciais mesmo, reais, né? Foi assim que eles fizeram o mundo crescer no pós-guerra e se reindustrializar e as nações se recuperarem da guerra, né? E aí acabou Bretton Woods, veio o Acordo de Plaza lá, que ferraram o Japão e principalmente o Japão, né? Mas Japão, Alemanha, França e Reino Unido. E hoje o Brasil adotou essa agenda de livre fluxo de capitais. A gente deveria ter alguma coisa regulatória que impedisse essa promiscuidade do capital financeiro. Porque se eu não tivesse livre fluxo de capitais, eu não precisaria usar tanta política monetária para manter o dólar dentro do Brasil. Então tem várias coisas que o Brasil continua fazendo errado, e se continuar fazendo errado, vai ter sempre o mesmo resultado. Pois é, tá aí, gente. Essa foi a breve explicação do Cobori e do Ricardo Marcílio, mais do Cobori, porque o Marcílio nem falou muito a respeito da realidade da economia argentina, fazendo um paralelo com a economia brasileira. Desde que o Trump assumiu, você já, o que o Ricardo falou, os países já... Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se vocês quiserem contribuir diretamente aqui com o canal, vocês podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui do lado. E eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, lembre-se de dar aquele apoio para o canal. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu!